Olá pessoal, eu sou Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 20 de agosto de 2018. Caso você não seja inscrito, faça a sua inscrição no canal, ative o sino para você receber todas as notificações, ok? E caso você queira me conhecer, basta você acessar esse vídeo aqui, onde eu faço um comentário muito importante em que a nação brasileira tem que fortalecer o fabricante nacional. Beleza? Para mais detalhes é só você acessar o vídeo. Uma informação que acabou de sair, pessoal, e você, cristão, precisa tomar muito cuidado, porque a televisão comunista, esquerdista, está tentando sim manipular mais uma vez o voto do eleitor brasileiro. Só para dar um exemplo aqui para vocês, nas eleições americanas, onde o candidato Donald Trump, hoje eleito presidente, concorreu com a candidata, ou melhor dizendo, a demoniocrata Hillary Clinton. E a gente sabe o que aconteceu. Nessa época, nesse período eleitoral nos Estados Unidos, a mídia também, que tem um posicionamento esquerdista, começou a influenciar a população americana com pesquisas dizendo que quem liderava as pesquisas era exatamente a demoniocrata Hillary Clinton, certo? E quem lidera hoje nas pesquisas? Olha só o absurdo que saiu agora, já passou na televisão. Quem lidera as pesquisas é o presidiário de Curitiba, Luiz Inácio Lula da Silva. Você acredita numa história dessa? Bom, como eu acabei de dizer para vocês, é importante a gente ficar espertos. Você que é cristão não pode votar em comunista, tá? Você tem que votar em candidatos conservadores como Jair Bolsonaro, como o Cabo Daciolo, certo? Em deputados federais que têm a mesma linha de raciocínio, que defendem a família, que defendem os valores cristãos, que defendem o valor moral, certo? Porque a gente não pode mais deixar que esse país seja destruído por comunistas como a gente deixou nesses 13 anos, nesses últimos 13 anos. Aliás, não são nos últimos 13 anos, certo? Desde que quando houve essa chamada falsidade de democracia, que o país está sendo destruído. Desde o fim do regime militar, que muitos ainda insistem em mencionar que foi uma ditadura militar, que não foi, tá? Os nossos avós, os nossos bisavós, vocês podem checar com eles que eles vão te dizer precisamente, os mais honestos, tá? Que não houve ditadura, e sim houve um regime militar onde o país cresceu enormemente. As pesquisas que saiu hoje, no dia 20 de agosto de 2018, apontam que o presidiário Lula está na liderança do voto da população. E aqui eu faço um alerta a vocês pelo seguinte. Na Rede Globo, no G1, é interessante a gente notar que é a mesma porcentagem, né? A Rede Globo, a Rede Globo e o jornal O Estado de São Paulo fez um pedido para o Ibope realizar essa pesquisa, certo? Para os candidatos à presidência da República. Em 142 municípios. Só que o Ibope, e nessa informação colocada aqui no site do G1, e nem na televisão, menciona aonde e quem são quem foram, né, melhor dizendo, os 142 municípios. Aqui não diz a quantidade de federações, ou seja, os estados que participaram dessa pesquisa. Então, pessoal, a gente não pode fazer se aprofundar com elementos plausíveis nessa questão dessa pesquisa. A pesquisa diz, e aí você deve tomar muito cuidado, que existe uma forte influência. Como que é possível um presidiário, o cara está preso, foi condenado em todas as instâncias e ainda lidera na pesquisa popular? Isso é inadmissível. Porque essa pesquisa, com todo respeito, né,
a quem você vai votar, mas a população não pode votar e acreditar que um presidiário, um cara que está preso, foi condenado em todas as instâncias, acredita que realmente vai ser presidente e pode ser um criminoso, pode ser presidente da República. Certo? E a questão aqui dos 142 municípios, eu já vou mostrar mais elementos, né, que corroboram, na minha opinião, que isso é uma pesquisa para influenciar o voto do eleitor. Aqui não menciona aonde e onde foram realizada a pesquisa nesses 142 municípios, certo? Esses 142 municípios podem ter sido lá no Nordeste. A gente sabe que a televisão também sabe aonde esses candidatos foram mais votados quando ganharam as eleições. Então eles podem muito bem ir nesses municípios aonde, por exemplo, o Lula foi mais votado, aonde ele é mais querido, aonde as pessoas gostam mais dele, mesmo estando na cadeia, preso, condenado pela justiça. Então, a televisão, esses meios de pesquisas, né, como o Ibope, como o Datafolha, como o CNT, só confirmar aqui, CNT/MDA, eles podem ir a essas regiões para influenciar o eleitor na hora do voto. Então, tomem muito cuidado. Seria muito importante a essas entidades que fazem a pesquisa e até mesmo a própria televisão, todas as televisões e as grandes mídias, informarem ao público quais foram os municípios. Porque aqui no site, infelizmente, em todos os sites que a gente pesquisa a respeito dessa pesquisa, infelizmente não é citado os municípios, muito menos as federações aonde foi realizada a pesquisa, certo? E um número interessante para os principais candidatos, né? Que no caso, segundo a imprensa que bate forte nessa tecla em cima do Lula, que lidera com 37% e Bolsonaro com 18%. Certo? Vamos fazer mais ou menos o mesmo esquema que é feito nos Estados Unidos, que foi feito, que normalmente são 2 candidatos, aqui no Brasil é mais, né? Mais de 10, enfim. Então prestem bem atenção nesse número. Pesquisa realizada e encomendada pela Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. Beleza? 142 municípios, dos quais não foram mencionados. Lula, 37% e Bolsonaro, 18%. Em pesquisa realizada pela MDA-CNT, que é uma outra empresa, certo? Realizaram também com o mesmo número de pessoas, só que em municípios, em uma quantidade de municípios menor, ou seja, 137, segundo o que consta aqui na informação, foram pesquisados em 137 municípios. Também não é mencionado quais foram os municípios e muito menos as unidades da federação, ou seja, os estados, certo? Então isso, na minha visão, e você também deve pensar dessa forma, que é uma pesquisa para influenciar a sociedade. E aí a gente nota uma coisa, como que eu posso dizer? Vamos colocar estranha, certo? Que coloque em xeque, que coloque em dúvida esse tipo de pesquisa. Se é uma outra pesquisa realizada por uma outra empresa, que no caso aqui é a CNT, em 137 municípios, dos quais também não foram divulgados, ou seja, é uma quantidade menor de pesquisa. Como é que pode a pesquisa alcançar, eu vou dar um zoom aqui, o mesmo número de porcentagem? Como é que pode isso? Se foi pesquisado em uma quantidade de municípios menores, certo? 137, o do Ibope foi 142. Como é que pode o resultado final da pesquisa gerar o mesmo valor percentual para o Lula e para o Bolsonaro?
Lembrando que é quase igual para todos os candidatos. Só vai mudar do segundo alguma coisa bem insignificante, mas muda. Tá? A gente tem que ser honesto em relação a isso. Mas em relação aos principais candidatos, é engraçado e muito estranho, simultaneamente engraçado e estranho, que os números são iguais. 37,3 para o Lula e 18. Cadê aqui o do Bolsonaro? Deixa eu só me localizar direitinho aqui. Aqui, ó. Atrás do Lula aparecem Jair Bolsonaro com 18,8. E aqui no site do Diário de Pernambuco, que é a mesma pesquisa do CNT, tem a mesma informação, né? 37,3, 18,8. Enfim, o que eu quero dizer para vocês aqui é exatamente essa comparação. Se são duas empresas distintas, se são duas empresas diferentes, que supostamente a gente acredita, porque a gente não tem essa informação, certo? Que realizaram pesquisas em locais diferentes. Ou será que elas realizaram as pesquisas nos mesmos municípios? E aí, aonde que eles fizeram essas pesquisas? Em locais que favorecem esses candidatos, principalmente o Lula, principalmente em municípios que a gente provavelmente imagina que favoreça o Lula? Por que a imprensa está batendo tanto nessa tecla em relação ao Lula? O Lula está condenado, o Lula está preso. Por que vocês insistem em colocar o Lula como presidente, como um provável presidente da República? Um criminoso, um presidiário, que foi condenado em várias instâncias? Mas a questão aqui, o alerta que eu faço a todos vocês, cristãos e não cristãos, que vocês tomem cuidado com esse tipo de pesquisa. Como é que pode duas empresas distintas em municípios não informados, aonde não se menciona quais municípios, quais unidades da federação, quais foram os estados, e ainda com uma diferença pequena, né? É 137, 142, 5 estados, perdão, 5 municípios. O que deve dar uma boa diferença. Certo? Dependendo do município, existe uma total inversão de valor. Dependendo do local, o Jair Bolsonaro fica na frente, fica pontuando na frente e o Lula nem aparece. É simples assim. Então, repassem essa informação. Isso aqui é a minha opinião, tá? Eu estou dando a minha opinião usando esses critérios que estão elaborados em cima, supostamente, dessas pesquisas realizadas pelo Ibope, que foi encomendada pela Rede Globo e Jornal Estado de São Paulo, e a outra pelo CNT-MDA, que dá uma diferença muito grande. E a questão principal, eu quero só para finalizar o vídeo aqui, você deve fazer esse questionamento. Quais foram os municípios? Por que a imprensa não coloca aonde são esses municípios? Em quais estados foram realizadas essas pesquisas? E outra, são pesquisas de empresas diferentes, não podem dar o mesmo resultado. É simples assim. Se deu o mesmo resultado, a pesquisa foi feita no mesmo lugar em quase todos os municípios, para não dizer em todos os municípios. Então fiquem alerta com esse tipo de pesquisa, pessoal. Assim como eu citei o exemplo dos Estados Unidos, onde a Hillary Clinton liderava, né? E ela foi massacrada na hora do voto. O Trump ganhou de forma bem larga. Então cuidado com esse tipo de pesquisa, porque ela só serve, na minha opinião, para influenciar o voto popular. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.